Olá pessoal, Capitão Gabriel Mazzali aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre cidadania. Então pessoal, cidadania é um tema que muitas pessoas discutem, todos somos cidadãos, confere, e muita dúvida sobre o que é ser cidadão de fato. Então, por conta disso, eu gostaria de fazer um processo lógico, criativo com vocês, fazer uma viagem filosófica com vocês, para que a gente tente chegar juntos num consenso do que é cidadania. Então, para entender a cidadania, a gente tem que começar pela pessoa, né? Então, a pessoa nasce, o indivíduo nasce, e aí ele nasce dentro de uma família, depois da união do pai e da mãe dele, ele nasce. Na nossa sociedade ocidental, né, uma sociedade que foi baseada há pelo menos mais de um milênio, né? Baseada na cultura judaico-cristã. Então nós nascemos em sociedades formadas por famílias tradicionais. Então, quando o primeiro contato que a gente tem com a vida é com o nosso pai e com nossa mãe, ok? Até aí tudo bem. Portanto, quando nós nascemos, nós temos o nosso primeiro contato com o que levará depois, na nossa vida adolescente, a vida adulta, transportará da família para a sociedade uma realidade parecida. Então, quando nós somos crianças, nós obedecemos o nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe, eles amam a gente, então eles querem o nosso bem. E eles exigem o respeito porque conhecem mais as coisas da vida. E para nos guiar melhor pela vida, eles nos cobram obediência. Então nós temos aí estabelecido uma relação de autoridade natural. Então a primeira coisa que nós reconhecemos quando nascemos é a autoridade das outras pessoas, da autoridade do sistema formado. Então o sistema formado é a família. Então essa autoridade é a primeira coisa que nós percebemos. E percebemos que quando a autoridade é exercida por nossos pais, que nos amam, ela é boa. Então obedecemos a família por conta que se percebe que o conjunto das coisas é um conjunto bom, é um conjunto que me levará a progredir como pessoa, né? Então nós crescemos, nos casamos. Estou usando a estrutura natural de formação de sociedade. Então casamos, constituímos família e outras pessoas passam pelo mesmo processo que nós. E dessas relações nós começamos a entrar em consensos de como nós devemos nos tratar, o que é bom, o que é belo, o que é do bem, o que constitui a verdade, o que constitui a justiça, a bondade numa sociedade, o que realmente são aqueles valores que nos protegem, que protegem a minha família, que protegem os meus filhos e que me protegem das outras famílias, vamos dizer assim, né, da barbárie. Esse conjunto de famílias entra em consensos e forma uma sociedade. Passam-se vários anos, passam-se gerações e esses hábitos consensuais que vêm dos bons costumes, eles começam a ser organizados em jurisprudências, num ordenamento jurídico, de forma a manter uma ordem das coisas, a manter uma paz e um bem-estar nessa sociedade. Este local onde depreende o contato com o solo, então se forma uma comunidade local e as comunidades locais têm as mesmas relações, né? Isso aí você pega a história, a relação entre as cidades pós-romanas, etc., o período da Idade Média, então você vê um processo de identificação das cidades, dos povos, e aí vão se formando os estados-nação. E isso, com o passar do tempo, vai se solidificando em ordenamento jurídico. Portanto, a partir do momento que nós nascemos já inseridos nessa sociedade, inseridos nessa cultura, que nada mais é do que o conjunto de costumes, de tradições, de práticas que o ser humano, organizados em famílias, em comunidades, vivendo no mesmo local, compartilhando das mesmas dificuldades, dos mesmos medos, dos mesmos anseios, lutando por ideais nobres, onde se busque
uma melhoria do estado das coisas como eles as encontraram, e até o momento que você nasce dentro dessa sociedade e você identifica certos valores como dignos de respeito e como os valores intrínsecos daquela cultura. E então você não pensa algo natural da onde você nasceu, do local que você nasceu, da pátria que você nasceu, enfim. Isso é o que a gente chama de cultura, né? Então nós respeitamos certos feriados porque a gente aprendeu a respeitá-los. A gente cresceu vendo pessoas respeitar eles. Nós primeiro respeitamos eles, depois nós vamos conhecer eles. Então, para você ter uma cultura, tem que ter esse processo. Nunca o processo inverso. Não conhecemos para respeitar. A cultura de uma sociedade é aquilo que você de criança respeita, depois conhece. Então a minha filha, quando vai na festa junina lá da escolinha dela, ela não sabe o que é festa junina, por exemplo. A gente comemora o Natal e não tem a mínima ideia do porquê do Natal. Mas tem aquela aura, aquele valor que foi conquistado de geração em geração. Então herdamos essa história e essa cultura. Nascemos inseridos dentro disso. Temos o nosso contato inicial de autoridade com os nossos pais, entendemos que eles nos amam, obedecemos eles porque entendemos que tudo isso é bom, né? O estado ideal das coisas. Portanto, é imprescindível entender que a vida na sociedade, a cidadania, se baseia numa relação de obediência. Tanto se fala em liberdade, porém a liberdade que nós buscamos é uma liberdade dentro de um sistema de obediência maior. Porque senão nós vivemos uma anarquia, uma liberdade sem limites. Então as liberdades que buscamos, que defendemos, são liberdades delimitadas. São liberdades que não prejudiquem a riqueza da sociedade, a riqueza herdada. Então nós reconhecemos a grandeza disso. Tá ok? Bom, dito isso, falei todo esse caminho para você entender que o cidadão é aquele que respeita toda essa história, que está inserido na história e que, portanto, ele pode arrogar para si o direito de se dizer sou cidadão, e quando ele vê algo que foge o costume, que foge o que é visto de bom naquele local onde ele vive, ele tem o direito, uma autoridade de cobrar de que seja feito de outra forma, cobrar uma mudança, por exemplo. Pois bem, o que nós vemos hoje na sociedade em geral é a seguinte confusão, que exercício da cidadania é exercitar o voto. Ir uma vez a cada 2 anos, principalmente aqui no Brasil, escolher aqueles representantes legais que representarão o povo nas câmaras legislativas e no executivo. Pois bem, esse é um pequeno pedaço da cidadania, ele não representa nem de longe tamanho do que ser cidadão significa. Porém, nós vivemos num mundo onde existe um esforço para que se incluam pessoas no sistema, se incluam pessoas na sociedade, se atribuam a pessoas que estão fora da nossa sociedade, que elas entrem na nossa sociedade. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? No Brasil a gente sente menos, pela história do Brasil, mas se sente muito na Europa isso. Então a pessoa entra na sociedade da forma que for e ela naturalmente, por tudo isso que eu falei, ela deveria entender toda essa estrutura daquela sociedade, entender como aquela cultura foi formada, entender o patrimônio histórico, a herança cultural, a herança dos antepassados daquela sociedade que conquistaram aquilo, que juntos suaram, choraram, tiveram dores, perdas, tiveram alegrias, ganhos, vitórias, aquela epopeia maravilhosa da vida que tantos tentam destruir, para que você que veio de fora, para esse camarada que veio de fora, pudesse usufruir daquilo. Então a pessoa que vem de fora, geralmente ela vem num lugar onde as coisas estão muito piores. E se estão piores, é porque algumas coisas não funcionaram naquele local. Portanto, quando eu vou para um lugar melhor, eu tenho que reconhecer o esforço daquele povo em tornar aquilo bom do jeito que eu percebo. E eu me insiro na cultura deles para um dia pleitear ser um cidadão.
Então, o que tem ocorrido é uma relativização, né, dessa situação. Então, existe uma tendência política, inclusive, de pessoas cientes de que podem fazer uso político dessas pessoas. Então, pessoas mal intencionadas, que estão preocupadas apenas com o poder temporal delas, e eles começam a debater e levantar bandeiras de palavras de ordem, arrogando para si aquelas palavras bonitas que enganam muito, que ludibriam o povo, palavras como somos todos seres humanos, etc e tal. Que na verdade a intenção dele é colocar um monte de pessoas e, ao invés de educá-las na nossa cultura, inseri-las na nossa sociedade para que elas um dia sejam cidadãos e em sequência suas vidas na nossa sociedade que nós e nossos antepassados conquistamos. Não, elas entram na nossa sociedade e nós temos que respeitar a cultura delas. Elas não precisam respeitar a nossa cultura, nós que temos que respeitar a cultura delas. Para quê? Porque aí você tem uma massa de pessoas, que você, político, que arquitetou isso, você tem uma massa de pessoas descompromissadas com aquela cultura, mas que trabalharão para o seu propósito. E elas exercerão, se elas ganharem o título de cidadão, se elas se tornarem cidadãs, efetivamente, exercerão aquilo que é o menos elementar da cidadania, mas é o que coloca um representante no legislativo ou no executivo, ou seja, o voto. Portanto, esse é um exemplo que é um pouco, assim, pode parecer um pouco distante do Brasil, mas não é tão distante assim. Nós temos movimentos migratórios preocupantes também no Brasil. Vamos dizer só um, por exemplo, a gente tem o caso de um país vizinho, que é a Venezuela, um país onde existe uma pressão, uma ditadura, um local onde a cultura do local está sendo destruída, onde as bases da sociedade foram destruídas, onde você não tem um Estado democrático, um Estado de direito, você não tem respeito ao povo, e nós temos um fluxo gigante de venezuelanos entrando no Brasil. E eu não estou falando nada contra os venezuelanos, inclusive conheço venezuelanos que estão lutando pela Venezuela daqui do Brasil. Porém, é claro que se eles vão ficar aqui, tem que se haver um processo de inclusão deles na nossa sociedade e não ao contrário. Da mesma forma, algo que acontece muito, e aí sim, com muita relevância no Brasil, é o cidadão que anda à margem da sociedade, do respeito à cultura, que anda à margem dos respeitos éticos e morais que foram desenvolvidos aqui no Brasil. É um cidadão que perdeu a sua liberdade pois infringiu um crime. O cidadão que está envolvido em ilícitos e que foi julgado culpado. Existe uma tentativa muito grande de se dizer que esse camarada tem que exercer a cidadania, pois ele é um cidadão negativo. Ele tem o seu status de cidadão temporariamente pausado, vamos dizer assim, até que ele cumpra com as restrições e a pena. Aí você pode abrir um leque gigantesco de discussão sobre como seria o melhor modo. O sistema deveria ser um sistema que buscasse a reintegração do cidadão na sociedade. Porém, isso é uma utopia a ser buscada por enquanto. Nós sabemos das dificuldades que nós estamos vivendo. Principalmente, nós sabemos dos interesses daqueles que deveriam estar pensando em reformar essa pessoa, em restaurar uma pessoa perdida que se perdeu dos princípios de cidadania e da sociedade para ser reintegrada nesta como um cidadão. Nós sabemos que hoje existem interesses para que elas continuem deturpadas, continuem corrompidas, continuem perdidas para serem usadas de massa de manobra novamente para manter certos grupos obscuros e maléficos, vamos dizer assim, no poder. Pois bem, senhores, eu fiz uma rápida explanação. Espero que eu tenha sido claro. Nós vamos estar tratando mais pormenorizadamente de cada tema. Acabei fazendo essa linha do tempo, lógica, para chegar numa conclusão. Tem muito assunto que merece um vídeo só para esse assunto. Mas espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.